Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 12 de julho de 2016, portanto terça-feira. Vamos às movimentações do mercado no dia de hoje. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Estamos vendo aqui uma alta de 0,55%. É uma alta, mas uma alta bem menor do que a que o pregão chegou a apresentar. A gente teve uma alta aí próxima a 1,5%, próximo da máxima do dia. E, bom, esse movimento está em linha com o que a gente esperava através do fechamento de ontem. A gente havia mencionado que provavelmente o mercado seguiria em alta para buscar a resistência do topo de abril, onde foi formada a máxima do ano. Então a gente tinha esta zona aqui como resistência, como alvo para esse movimento de alta, e a gente já começa então a testar essa região. A gente não alcançou a máxima do ano, a máxima está lá em quase 55 mil pontos, mas a gente já chegou na zona de resistência. O mercado devolveu parte dos ganhos de hoje, já com uma distância significativa para a média móvel de 21 períodos, não é muito grande, mas é significativa. E fica aqui com uma cara até de estrela cadente. Tá? A gente tem muitos papéis no fechamento de hoje com cara de reversão, ou pelo menos bastante sobrecomprados e começando a mostrar a entrada de alguma pressão vendedora. Mas eu particularmente ainda estou um pouco desconfortável para operar na ponta vendedora de maneira geral. Acho que o mercado ainda vai aprontar, no sentido de que, apesar desse sinal de hoje, acho que ele ainda insiste num movimento de alta, acho que ele ainda vai testar melhor essa região aqui. Se a gente tiver um movimento corretivo, tá, já imediato, já para amanhã, eu desconfio que ele não vai ter vida longa. O mercado corrige um pouquinho para depois voltar e testar de forma mais clara, mais firme, né, esta região aqui. Tá? O gráfico diário aqui do futuro, olhando aqui o gráfico do mini índice, tem um candle mais feio, né, mais convidativo para venda. E eu não descarto que a abertura da quarta-feira, ou muito próximo, logo depois da abertura da quarta-feira, o mercado deu um mergulho. Eu não descarto isso. Tá? Mas eu acho que ainda é um momento delicado. O mercado ainda tem um pouquinho mais de espaço para resistir na alta, se quiser. Tá? Deixa eu voltar para esses gráficos aqui. Vamos antes olhar o gráfico do Dow Jones. O Dow Jones testa o topo histórico, renova a máxima histórica, nova máxima histórica para o índice Dow Jones está então agora em 18.371,95 e não há sinal de inversão. O mercado americano está sobrecomprado, está, mas ele fecha próximo da máxima hoje e por hora não dá nenhum sinal de reversão. Se a gente for olhar o gráfico do S&P 500 futuro, ele tem praticamente toda a negociação de hoje acima da máxima histórica. Então o mercado americano ainda pode insistir um pouco mais nesse movimento de alta e carregar o nosso mercado junto. De maneira geral, eu digo que é um momento onde talvez seja um pouco arrojado buscar operações de venda para swing trade olhando apenas o gráfico diário. Talvez em um e outro papel a gente possa fazer isso, mas de maneira geral a maior parte dos sinais que a gente tem no pregão de hoje, pelo menos pela forma que eu vejo, é o tipo de cenário que pode desenvolver um bom trade, mas eu gostaria de embarcar nessa operação através de uma brecha no intraday, sabe? Bom, vamos olhar aqui o gráfico do futuro. Nós tivemos uma abertura em gap de alta, nós tivemos o acionamento de uma ilha, né, com alvo atingido, o rompimento também de um primeiro movimento com alvo atingido, era um alvo curtinho. Depois o mercado nos deu um bom sinal aqui de teste suporte gap que a gente conseguiu aproveitar. E depois o mercado veio cedendo até que rompeu esse suporte do gap e veio fazendo um movimento de queda, fechando parcialmente o gap. Okay? Se o mercado tivesse mantido esse gap completamente aberto,
eu acho que já seria até mais interessante o cenário de venda. A gente teria um candle pequeno e teria uma melhor relação risco-retorno fazendo uma operação na ponta vendedora. Tá? Aqui o mercado já desconta um pouco o cenário sobrecomprado que a gente vem acumulando no intraday. Então talvez a gente tenha uma abertura em gap de alta e o mercado não acione venda. Por isso que, de maneira geral, para aqueles cenários onde há possibilidade de venda, eu quero ver esses sinais sendo acionados pela perda mínima. Tá? Uma eventual correção, tá? O ponto mais forte de suporte que nós temos no gráfico do mini índice é 53.700. O dólar ainda tem viés baixista. Ele chegou a perder as mínimas dos últimos 2 pregões, mas não foi um dia que eu diria que foi dominado pela venda, né? Apesar de ter uma variação negativa de 0,48 no dólar, foi um dia que os compradores dominaram. E a gente fecha com candle de cotação altista mal posicionado. Eu não veria compras aí, mas eu não descarto o dólar subir um pouquinho e ficar congestionando aqui para depois se definir entre queda ou rompimento do topo anterior e mudança de tendência. Tá? Vamos pegar aqui o gráfico do mini dólar. Vamos aqui para o intraday. Então, ontem foi um pouco parecido, né? O dólar não conseguiu produzir um movimento de queda, andou meio de lado. Hoje inicialmente andou meio... A abertura foi em queda, depois ele se recuperou. Os vendedores não estão dominando a situação. Na verdade, hoje o mercado rompeu essa zona de suporte logo na abertura, não deu brecha para trade dentro dos modelos que a gente opera e passou a maior parte do pregão se recuperando, rompendo inclusive a resistência do gap mais para o finalzinho do pregão. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente a gente viria testar a linha d'água. O que vai acontecer amanhã, difícil dizer, o gráfico não está muito claro. Tá? Então a gente fica um pouco mais afastado aí do dólar. O juro não faz nada de muito importante, continua totalmente definido no meio da sua congestão. Tem suporte lá nos 12.450, resistência por volta dos 13.000 pontos. Vamos partir para as ações. A Vale, ela rompe a resistência dos 13,55, rompe em gap, né? O volume é até bom, mas o candle é horrível para um rompimento, tá? Então não dá, eu pelo menos não aceito sinal como esse para operar rompimento, né? E considero o risco elevado do papel fechar esse gap aqui rapidamente, o que não significa que o papel vai afundar para buscar aqui a base dessa congestão. Vai ser importante ver como é que o papel reage, tá? Mas com certeza não é um sinal de compra tranquilo. Então, essa aqui é a movimentação do intraday hoje, tá? A Vale 3, que era o gráfico que eu preferiria para rompimentos, ela faz algo parecido. Ela chega a romper, mas não gera um candle tranquilo, um candle bonito para operações, né? A possibilidade de a gente ter esse fechamento, nem que seja de gap, nem que seja numa sombra, eu acho significativo. Percebendo também que o mercado deu uma segurada nessa fronteira de gap aqui, tá? Do gap que está aberto de maio. Mas não acho que seja ponto para operar short a Vale. O sinal não é forte. A gente até pode operar short, mas eu acho que o horizonte de tempo daí deve ser intraday. Tá? A Brap tem uma certa correlação aí com a Vale. E ela já vem enquanto a Vale andou de lado, a Brap foi fazendo um zigue-zague ascendente. Então a Brap está mais sobrecomprada. Ela está distante da média móvel de 20 períodos e faz esse candle, né, que nos lembra muito o que aconteceu aqui. Tá? E então eu vejo a possibilidade do mercado fechar esse gap e corrigir para próximo esse topo novamente, talvez uma correção de curto prazo. Mas a gente não está no ponto ideal, né, para uma reversão em termos de resistência, ainda teria um pouquinho mais de espaço, mas com certeza isso não é compra, não é venda para swing trade, a não ser que seja por um horizonte muito curto, se o mercado perder mínimo. É o tipo de cenário que eu prefiro tentar achar uma brecha intraday. Eu vou repetir isso acho que várias vezes, tá?
Petrobras também consegue passar para cima de uma faixa de resistência, aquela zona dos 10,50, mas com um candle feio, tá? E é um convite muito grande para fechar esse gap aqui, nem que seja no horizonte intraday. O ponto positivo é que a gente não pode mais dizer que temos uma cunha aqui, então esta linha aqui pode ser deletada, tá? Para acreditar que a Petrobras rompeu esta região e vai embora, e pode ir embora, eu gostaria, em busca aqui do topo de 2015, né, eu gostaria de ver o que? Eu gostaria de ver realmente a Petrobras corrigindo, mas mostrando uma correção fraca, que viesse a respeitar essa zona, vamos botar assim, essa fronteira 2 do gap, por volta dos 10,35, como suporte, tá? Permitindo a média de 20 períodos se aproximar. Daí a gente pode estar formando um cenário bom para compras, mas compras aí não. Vendas também são delicadas, porque a gente não está tão sobrecomprado assim, e existe essa estrutura que foi rompida. Então, de novo, é um cenário para tentar capitalizar, né, se aproveitar em brechas intradiárias. A PTR3 mostra um candle um pouquinho mais forte, tem um pouco mais de corpo, né, do que a PTR4, mas também não sugere nada, né? Ontem a gente mencionou a possibilidade de uma compra na superação dessa máxima, né? A gente deu esse trade como um C+, ou seja, não é o melhor enquadramento, mas é aceitável, faça por conta e risco, né? Mas o mercado pulou, então essa operação não foi feita e nem será feita se o mercado voltar e bater no que seria, né, as proximidades desse fechamento de ontem. Tá? A resistência para PTR3 continua sendo a faixa dos 13,75 até os R$14, e na eventualidade do movimento corretivo, o suporte está lá em 12,15 mais ou menos. Pelo menos agora a gente sabe que essa região aqui é suporte. Então, sobrecomprado para compras e aparentemente prematuro para vendas de swing trade. BVMF consegue passar para cima, né, um pouco mais da resistência aqui dos 18, não gera qualquer sinal para posicionamento, como eu já disse no farol passado, deixa o mercado romper, deixa ele ir um pouco e vamos torcer para ele voltar, para a gente conseguir avaliar uma compra por correção, idealmente do tipo pullback, né, em cima desses R$18. Então, por enquanto nada a ser feito. Ambev também não faz nada, minha expectativa é que o papel siga se arrastando em busca dos 19,60, que é a resistência desse retângulo. No setor de bancos, Bradesco, que já alcançou alvo para quem operou esse pullback aqui, faz um engolfo de baixa hoje, o volume até foi significativo, a perda mínima encerra operações swing trade e abre possibilidade para uma correção em busca dos 25,50, talvez 25,80. É boa oportunidade para operação short? Acho que não, tá? Tem que ter muito cuidado para operar short quando o mercado está dando sinais cada vez mais significativos de alta, talvez até para um prazo maior, tá? Então eu vou ser bem cauteloso nessas operações short. Encerrar uma operação long comprada é diferente de abrir uma operação short, iniciar uma venda, né? Itaú também conseguiu fluir bem para quem fez aquelas operações, aquela operação de compra por correção de pullback, e agora já até encerrou essa operação porque chegou a perder a mínima de ontem, tá? E quem está dentro da operação ainda, é bom trazer o stop para baixo desse engolfo de baixo. Itaú está mais sobrecomprado do que Bradesco, fica mais convidativa, né, então para um movimento corretivo, mas cautela, tá? Pelo menos o volume aqui é significativo. Eu focaria mais no intraday. Itaúsa, lembra que entre Itaú e Itaúsa eu mencionei que eu preferia Itaú, tá? Itaú andou mais do que Itaúsa. Itaúsa já fez uma correção um pouco mais forte, mas ela também teria alcançado seu alvo, teria encerrado com lucro a operação comprada aqui. Não acho que seja ponto para venda Itaúsa. Banco do Brasil. Banco do Brasil deu um sinal importante ontem de rompimento da faixa aqui dos 17,50. Tá? Poderia ter tido mais volume. A gente mencionou a possibilidade então de compra pela superação da máxima. O papel abriu pulando, mas
voltou e executou a compra aqui no ponto de entrada. Se tivesse subido um pouquinho mais, teria acionado a minha regra, vai ficar de fora, porque daí já teria cumprido 80% do que seria o alvo para redução ou realização parcial, como queiram chamar. Tá? Mas aqui executou. Tá? Ficou bonito o gráfico? Não, não ficou bonito o gráfico. Tá? Repara que a gente tem um candle firme de baixa e com o volume até maior do que o volume de ontem, tendo o gráfico do índice num ponto perigoso. O que eu faço? Cara, sem dó, stop abaixo da mínima. Tá? Se eu for estopado, o mercado voltar a subir, provavelmente dá para reentrar. Né? Se valer a pena, a gente vai conseguir uma reentrada. Então eu prefiro assumir um stop talvez aí de uns 2% do que um stop de 4,5%, 5%. Tá? Esse era o tipo de operação, eu acho que eu mencionei isso ontem, que a acionada tinha que ir embora. Aqui não está indo embora. Talvez o mercado abra em alta amanhã, não perca a mínima e volte a subir. Perfeito. Daí fica mais tranquilo no trade. Mas eu não quero deixar o papel de imediato vir contra a minha posição com o volume mais alto, né, numa configuração de mercado delicada. Siderurgia. Ontem não foi o dia de siderurgia, hoje foi. Né? Logo ali no início do nosso acompanhamento de mercado, mencionei isso, que hoje era o dia da siderurgia. A gente teve uma alta bem significativa na Gerdau, uma alta de 5,9%, deixando esse gap aberto, o volume foi bem significativo, e a gente consegue romper tanto o triângulo simétrico quanto o topo anterior. Tá? O topo anterior rompe meio no limite aqui. O timing parece ruim, tá? Mas é um rompimento, existe espaço para o mercado fluir, talvez vá embora. Então a compra de imediato aqui acho melhor não. Mas se o mercado conseguir superar a máxima e executar com isso uma compra, eu acho que vale o risco pela posição do gráfico diário, principalmente pela forma como está o gráfico semanal. Tá? E aquela situação parecida com o Banco do Brasil. Tem que se acionar, tem que ir rápido. Se logo o mercado der uma sinalização de reversão, eu prefiro ajustar o stop rapidamente e daí tentar buscar uma nova entrada mais para frente através de um cenário de pullback. Goal vinha um pouco atrasada em relação a Gerdau, né? E hoje ela compensou um pouco desse atraso, subiu mais 7,11%, rompe esse triângulo simétrico, rompe esta LTB, mas não consegue romper o topo anterior. Tá? Pode ver aqui o enquadramento de gap de fuga, é possível, as bandas estavam bem estreitas, elas se abrem com certa violência, bom volume, mas eu acho que não compensa muito a operação. Eu ainda prefiro o cenário de Gerdau, apesar de Goal hoje ter subido mais. Tá? CSNA chegou a subir bem hoje, não parece, né, porque o candle não é tão grande. Isso vem por conta da questão de boa parte da alta ter sido em gap. Tá? Inclusive, né, hoje, para quem prestou atenção, foi um monster gap. Mas CSNA falhou em conseguir romper esse topo anterior, forma um candle não muito legal. Eu já tinha dado orientação em relação a swing trade que a gente vem carregando, de trazer o stop para baixo da mínima de ontem. Esse stop não foi acionado. Essa recomendação é válida para amanhã também. Então, puxando o stop para baixo da mínima de hoje. Se o mercado acionar esse stop, a gente provavelmente consegue sair com algum lucro da operação para quem entrou aqui, né? Assim como para quem entrou aqui e saiu com lucro aqui, né? E se o mercado corrigir, a gente vai querer buscar uma reentrada próximo dos 8,15. E se o mercado abrir em alta amanhã, provavelmente a CSNA dá uma deslanchada e talvez a gente já consiga alcançar os alvos originais da operação. Uzi Minas ensaiou uma disparada e acabou frustrando esse movimento. Teve uma alta, né, mas 2,9% apenas, o que não ficou muito bonito, não tem muito o que fazer aqui ainda. Outros ativos, e são vários, vamos começar
pela BOVA, depois vamos para o setor elétrico. Eu deveria ter olhado a BOVA antes, já que a gente estava falando do Ibovespa, etc. A gente tinha feito operação na ponta compradora em BOVA aqui. Essa operação alcançou o alvo, alcançou o topo anterior. Tem uma cara melhor do que do índice Bovespa para uma venda. Perda mínima aqui já seria aceitável. Ainda não acho que seja a operação mais gritante, mas dá para buscar esse trade. Eu colocaria um stop longo. Vou ver como é que está a volatilidade dela. A volatilidade está em 2,59%, então daria buscar a venda na perda mínima. E esse stop tem que estar a 2,59%, o que nos daria um stop lá em torno dos 53,81. Tá? Nesse caso a operação fica um pouco mais interessante porque dá espaço para o mercado insistir na alta e não passar desse ponto. Acho um pouco improvável que a gente passe desse ponto aqui. O mercado deve testar e dar um respiro. Então nesse caso a operação pode ficar interessante. Setor elétrico, começando pela CESP. A CESP sinalizou um rompimento ontem, não nos convenceu, né? E hoje engolfa para baixo. Não chega a engolfar, mas faz um candle forte baixo com bom volume. Não há mais consenso então para alta, né? Pelo menos a curto prazo no setor elétrico a gente vai ver isso. Não acho que tenha qualquer coisa para fazer aqui, né? Se eu tivesse entrado, já puxaria stop também para baixo da mínima se já não tivesse estopado. Mas estou mostrando aqui como o rompimento de ontem deu uma frustrada. Se a gente não tiver uma reação forte na alta amanhã, CESP deve passar por um período corretivo. De todos os papéis, inclusive não só do setor elétrico, mas do mercado, CEMIG é o papel que mais chama atenção para uma operação de venda. A gente estressou o topo entre março e abril. O papel está bem distante da média móvel de 21 períodos. O sinal é de 21 candle amplo, com o volume mais alto desde outubro. O papel fecha praticamente na mínima. No semanal já vem de várias semanas de alta. Então é o melhor papel hoje para se buscar uma operação na ponta vendedora, né, a ser confirmada pela perda da mínima de hoje. Então o CEMIG é o que chama mais atenção. Copel foi do setor elétrico o que deu o melhor sinal para compra, tá? Para compra ontem. O papel iniciou o dia meio mal, fez uma correção e acabou se recuperando e não fechou feio. Então, pelas regras que eu sigo, não há necessidade de ajustar o stop aqui, por precaução, não há. A Copel ainda mostra condições de prosseguir no movimento de alta, mas também não acho que seja de todo ruim se tu quiser já puxar de imediato um stop e reduzir tua exposição ao risco, tá? No intraday a gente teve um rompimento de linha d'água que a gente não quis operar, e aqui a gente tem um bom exemplo de um Twin Towers, né? A gente tem o mercado já com viés baixista no intraday e daí rompe essa consolidação, parece que vai embora, e o candle seguinte, a reação do mercado no candle seguinte é absolutamente oposta. Aparece um candle mais forte, não teve nem continuidade o candle, né? O mercado não foi para baixo dessa mínima aqui. O mercado engolfa o candle anterior com um candle maior, com um volume bem mais significativo, tá? E supera a máxima, estopando todo mundo que vendeu aqui. O mercado dá uma porrada para cima. Esse é um bom exemplo de Twin Towers, tá? Em Copel. Então aqui o papel do setor é um dos que ainda tem a melhor condição, é o que tem a melhor condição para prosseguir em alta, na minha opinião. Elet 3 faz uma estrelinha. Não acho um sinal muito forte para operações de swing trade, mas eu vou ficar bem atento ao intraday. O papel é muito próximo de uma correção. Elet 6 tem um sinal um pouquinho melhor. Hoje a gente tentou uma venda por rompimento de linha d'água. A gente mencionou aqui um Twin Towers. Quem entrou pelo Twin Towers foi recompensado, conseguiu alcançar o alvo. E depois a venda por rompimento de linha d'água, essa infelizmente sofreu stop. Mas talvez essa queda que a gente está esperando venha amanhã. Vamos ficar de olho. Eletropaulo conseguiu
fazer mais um dia de alta, 7,3%. É impressionante. E o papel veio testar uma zona intermediária aqui de resistência, nada muito significativa, por volta dos 11,20. Eu acho que a alta se encerra por aí. O candle de ontem mostrava o rompimento dessa faixa. Então, um pouco mais de chance de mercado prosseguir. Agora o mercado já entregou um movimento de alta, já cumpriu a volatilidade, 10%. Tá? E uma correção é mais provável. Tá? Então é um papel para a gente acompanhar de perto amanhã. TBL3 também faz um candle feio. Perda mínima abre espaço para um movimento corretivo, que provavelmente seria um pullback do rompimento dessa congestão maior. E TRPL. TRPL sinalizou uma compra na superação dessa máxima. O alvo por volatilidade foi atingido hoje. Tá? Se não tivesse sido atingido, eu traria já o stop para baixo dessa mínima aqui. Tá? E se ela for perdida, daí provavelmente o mercado volta a testar a faixa dos 63, que é onde eu estou passando agora o suporte. Esses eram os papéis que eu queria comentar do setor elétrico. Vamos falar de outros papéis então. Braskem imaginava um movimento de alta no dia de hoje. E houve, tá? Nada muito forte, mas teve um bom volume. Tá? A gente teve um rompimento de linha d'água. Eu não quis entrar, hoje eu estava bem medroso para operações. Para mim, estava numa situação desconfortável, tanto para compra quanto para venda. Mas quem entrou aqui conseguiu alcançar o alvo por volatilidade, pelo menos. E ainda pode dar boas operações para amanhã. Tá? Em especial se o mercado abrir em gap de baixa e rapidamente subir rompendo a linha d'água. Tá? EZTC3. EZTC3 gerou compra a partir do dia 8, confirmou ontem, né? Houve compra no dia 8 pelo método Leandro e confirmação de compra, gerando então entrada pelo método Busy ontem. Para os dois cenários, a gente pediu ajuste stop para baixo da mínima de ontem, tendo sido encerrada então essa operação hoje, por precaução. Tá? Se surgir a oportunidade de pullback, a gente pode avaliar a reentrada. Fleury foi uma das orientações firmes de compra dadas no farol de ontem pela superação da máxima. Fleury acionou essa compra, chegou a oferecer uma alta desde o ponto de entrada, tá? De mais de 8%, alcançou RP e tudo mais, e recuou bastante, mas ainda assim forma um corpo significativo de alta. Talvez já corrija a partir de amanhã. O stop já passa para baixo da mínima de hoje, tá? Mas há possibilidade do papel prosseguir em alta. Foi uma bela operação, bem rapidinha. Gafisa chama a atenção. Ela produz o rompimento destes topos anteriores, mas eu não gostei muito da forma como o candle ficou com essa sombrinha superior. Então, ela não chega a gerar um call de compra muito forte, mas há argumentos para uma compra e o próximo alvo provavelmente seria a faixa de 2,34. Tá? Eu particularmente gostaria de ver um processo de pullback e entrar após uma correçãozinha. HGTX está estressando uma zona muito importante de resistência entre os 16,68 e os 17. Tá? O candle de hoje é um candle de indecisão, então ele não grita uma venda ainda, então melhor ficar de fora. Acompanhar no intraday uma eventual oportunidade. A gente estava buscando um rompimento de linha d'água no pregão de hoje que não aconteceu. Tá? E, enfim, a gente pode esperar um sinal, e deve esperar um sinal mais significativo para a venda no gráfico diário para se arriscar em operações short. BTOW3 estava com uma cara bem boa para venda até um pouco antes do leilão. Daí o papel se recuperou e fechou também num candle de indecisão. Lembrando que a gente tem posição desde a superação da máxima aqui do dia 5. Já foi um bom movimento de alta. A gente vai ajustando o stop, não houve ainda a finalização do trade. E é cedo, por conta do sinal, é cedo para buscar operações short. Tá? Lame 4. Lame 4 faz uma estrelinha distante da média móvel de 20 períodos, o volume é sólido, há espaço para queda.
É o tipo de cenário que eu queria operar no intraday, ao invés de operar pelo gráfico diário na perda mínima. Mas se tu optar por fazer um trade pela perda mínima, como é um candle pequeno, tá? Eu usaria um stop bem curto. Candles pequenos tendem a gerar candles grandes, inclusive contra a tua posição. Se tu vender aqui, o mercado não for para baixo e superar essas máximas, ele pode dar uma bela esticada. Eu tenho que usar um stop curto. É um bom candidato para uma venda intraday amanhã. Bom candidato, Lame. Lojas Renner também. Faz aí também uma estrelinha, um 2G fora da banda, com bom volume. Tá até com uma cara de ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico de 15 minutos. Mas também é um tipo de situação que eu prefiro acompanhar pelo intradiário. Se for fazer venda aqui, também utilizaria um stop curto. MILS 3. O farol hoje é meio longo, né? Tem muita coisa para falar, mas já estou terminando. MILS 3 está mostrando força, conseguiu se apoiar na média móvel de 20 períodos, começa a subir, entrada de volume, está rompendo o topo anterior. E o que me interessa em MILS 3 é mais o gráfico semanal. O gráfico semanal da MILS 3 está bem bonito. Tá? O papel fez um sólido movimento de alta, veio escorregando numa correção, agora que rompeu o LTB começa a fluir numa alta. Então é um papel que eu acho que tem condições de andar meio independente aí do índice. Tá bonitinho. PDGR chegou a produzir um pouco mais de alta hoje, mais uns 7,37%, depois corrigiu. A gente está posicionado desde a superação dessa máxima, desde a abertura de ontem, e agora a gente traz o stop para baixo desta mínima. Marco Polo não conseguiu romper essa zona de resistência, faz um candle firme de baixo, com bom volume, pode até dizer que é um candle de ignição, a perda mínima provavelmente detonou um movimento de queda, e vão acompanhar. No momento que a gente conseguir romper esse topo, provavelmente Marco Polo vai embora. Randon está forte ainda, ela está próxima da resistência por volta aqui dos 4,20, eu não achei que ela ia conseguir manter esse ritmo de alta. Agora vamos esperar um sinal de reversão e, idealmente, depois de uma correção, o teste aqui da faixa dos 13,40 para a gente cogitar compras, né, por correção, ou uma congestãozinha seguida do rompimento dessa resistência dos 4,20 para a gente operar via rompimento. Rumo 3 perdeu a mínima de ontem, com isso finalmente finalizou a operação de compra iniciada a partir do dia 4. Há possibilidade de recuo, né, de queda. A relação risco-retorno pode ser bem interessante, considerando que a gente tem uma cunha de baixa com o mercado testando a linha de retorno desse padrão. Tá? Mas nós não temos uma divergência. Eu achei que a gente ia ter uma divergência nós não temos. Tá? Enfim, outro papel para a gente olhar no intraday. São Martinho sinalizou um possível rompimento ontem, não senti muita firmeza. Hoje o papel volta com firmeza para baixo, o que configura um rompimento falso. A perda mínima de hoje provavelmente detona um movimento de queda em São Martinho para buscar os R$50. Ok? TGMA3, nós vimos aqui o rompimento máximo bandeira, fez um bom movimento de alta e agora também está com cara de reversão. A perda mínima pode detonar um movimento de queda, fazer liquidez reduzida. Operar shorts daí é bem complicado. Outra meio tosqueira, VAGR3, fez um bom movimento de alta, lembrando que a gente teve a operação de compra na superação da máxima no dia 4, desde então já foram 30% de alta e não há ainda sinal de reversão, então o papel pode seguir em alta. V24 estressou bem essa zona de resistência do topo de março, abril, né, da virada de março para abril, faz aí um arame com enfim, com candle de baixa, bom volume, parece então ter finalizado o movimento de alta, mas não é um papel que eu queira buscar ainda trade na ponta vendedora em swing trade. Tá? VLID, eu estava esperando por VLID conseguir romper o topo anterior e formar um pivô de alta nessa zona que é importante num gráfico de prazo maior. Ela faz isso hoje, mas com baixo volume e com candle feio. Então o que eu vou fazer? Nada. Vou esperar o papel subir um pouquinho, vou torcer para que isso aconteça, ou talvez nem isso, mas que faça o processo de pullback que seja aproveitável aqui. Por enquanto esse sinal ainda não apareceu. E por fim, Gol. A gente fez um bom day trade na Gol ontem. Ela
não teve uma configuração que gerava um sinal firme para compra hoje, mas a expectativa era de alta, principalmente se superasse a máxima de ontem. O papel já fez isso logo depois da abertura e deu uma disparada de 18% no fechamento. Mas não deu uma brecha tranquila para a gente aqui. Uma pena. Então ficamos de fora e agora a Gol está já em cima de uma zona de resistência. Fica difícil operar na ponta compradora. Enfim, essas foram as movimentações que eu considerei mais significativas no mercado neste pregão de terça-feira. Espero que a minha visão de mercado esteja ajudando vocês. Fico por aqui. Até amanhã.